Olha eu aqui de novo para continuarmos nosso estudo do livro A Gênese, esse livro da base da doutrina espírita. Que nosso Senhor Jesus possa abençoar nossos estudos e que os bons espíritos nos inspirem o entendimento. Meu nome é Renato, sou estudante e trabalhador espírita. Se você abriu esse vídeo, o primeiro dessa série que está aí numerada, tá bom? Nós estamos estudando um texto de Galileu, que ele está falando sobre o espaço, né? Já estudamos como foram formados os sóis e os planetas, estudamos os satélites naturais, né? No caso da Terra, a Lua. E hoje vamos estudar os cometas. Esse é curtinho, eu vou deixar separado cada item, mesmo que dê poucos minutos, né? Aqui deve dar menos de 20. Vamos deixar assim para ficar organizado, tá bom? Antes de iniciarmos, vamos ver um pouquinho aqui sobre os cometas. Os cometas são objetos do sistema solar. Estão presos gravitacionalmente ao Sol. Quer dizer, ele gravita em torno do Sol. Essa cauda dele que a gente vê, que às vezes dá a impressão que é fogo, mas não é. São os fluxos de poeira e gás. Cada um forma a sua própria cauda distinta, apontando em direções um pouco diferentes. Então, as caudas são diferentes por isso. Vai depender do gás e da poeira de onde ele está passando. A palavra cometa vem do grego comé, cabeleira da cabeça. Comé é uma palavra que significa cabeleira. Eles associaram esse rabo aí, essa cauda, como uma cabeleira. Aristóteles usou pela primeira vez a derivação cometes, estrela com cabeleira. O símbolo astronômico para o cometa está aí, ó. Parece uma petecazinha. Consiste de um disco com uma cauda similar a uma cabeleira. Então, tá aí, conhecemos um pouco sobre o cometa e vamos estudar. Capítulo 6, item 28. Astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra, né, o sistema solar, e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Etimológica, né, que ele falou aqui, a Terra que conservaram a denominação etimológica. Etimológica é a história e a origem da palavra e seu significado. Então, as culturas antigas, a palavra planeta era emissários de deuses. A palavra planeta, emissários de deuses. Então ele falou, apesar da Terra conservar esse nome, né, como emissários de deuses, são os cometas que nos levarão às regiões longínquas. Eles viajam mais do que os planetas. São os cometas, viajam mais do que os planetas. Isso. E ele chama de astros errantes. Lembra quando a gente fala de espíritos errantes? É porque viajam, estão soltos no espaço. Espíritos errantes são aqueles que são desencarnados e não são puros ainda. Mas antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, né? Ele está chamando os cometas de viajantes do universo, bom será demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Né, a função, o papel que ele exerce na vida planetária. Alguns hão visto, nesses astros dotados de cabeleira, que a gente já explicou aqui, mundos nascentes.
né? Alguns pensavam que era um mundus nascendo ali. E a elaborarem, no primitivo caos que se acham, as condições de vida e de existências que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição. Então, naquela época, uns imaginaram que eram mundos se formando, porque eles tinham que imaginar, porque os métodos de pesquisa, os métodos de observação eram limitados. Né? Uns achavam que eram planetas, mundos se formando, e outros aqui achavam que, ao contrário, eram mundos se desfazendo, morrendo, em estado de destruição. Para muitos, a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças, enviado por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. Então, uns achavam que ali era um prelúdio, né? Um anúncio de uma catástrofe, de uma desgraça, como está aqui. Essa astrologia judiciária é a crença de que os astros influenciavam no comportamento humano. É o horóscopo de hoje, né? O que ele está chamando aqui de astrologia judiciária. Viu que ele não falou astronomia, falou astrologia judiciária. É como se fosse o nosso horóscopo de hoje. Acreditavam que os cometas eram esse anúncio de alguma catástrofe. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admiram hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Caducidade é o envelhecimento, né? Caducidade é a caduquez. É a caduquez, condição do caduco. Então, formaram tantos sistemas para explicar os cometas, né? Esses sistemas são as ideias, as hipóteses. Formaram ideias, hipóteses, como a gente viu ali, para explicar os cometas, né? Os filósofos, os astrônomos, os naturalistas, tentando explicar aquele fenômeno que ainda não era conhecido, formaram muitos sistemas. Desde achar, né, verem nele astros com graus mais adiantados ou menos adiantados, ou do seu envelhecimento, o envelhecimento dos astros se tornavam aquele cometa. Fizeram essa série de ideias. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir, quer dizer, de investigar relações inexistentes e deixar os cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, né? O papel de astros viajantes, que servem de desbravadores dos impérios solares. Então, até agora, de tudo que a gente leu, foram as hipóteses levantadas na época, mas sempre enquadrando os cometas como astros viajantes no nosso sistema. Ele não está preso ao planeta, mas a todo o sistema. E eles têm uma órbita muito maior do que a da Terra. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa, quer dizer, muito diferente dos corpos planetários, não tem por designação como estes, né, como os planetas, servir de habitação à humanidade. Então aqui Galileu já bateu o martelo. Os cometas não são destinados à habitação. Os cometas existem de vários tamanhos, né? Desde pequenos, do tamanho de um carro, do tamanho de uma casa, né? Porque já caíram
na Terra em forma de quê? Como é o nome daquela pedra? Depois eu vou lembrar. Até o tamanho de uma cidade. Não tem por destinação como este servir de habitação à humanidade, né? Porque os planetas são de habitação, até o Sol a gente já aprendeu com a doutrina que é para a habitação de espíritos de luz. Lembrei da palavra. Já caíram na Terra em forma de meteoro, né? Quando ele invade a atmosfera terrestre e bate no chão. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes, pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Então, já que ele falou aqui que eles vão sucessivamente de sóis em sóis, então vamos aqui corrigir. Ele sai de um sistema para o outro, porque cada Sol é um sistema. O Sol com seus planetas. Então ele sai até em outros sistemas. Vou repetir que nós estamos estudando isso para formar uma ideia geral de como as coisas foram formadas. Atualizar a informação para os novos tempos, para a nova inteligência da humanidade, e eliminar de vez aqueles aprendizados do Velho Testamento, do Antigo Testamento, sabendo que aquilo foi útil para aquela época e que não cabe mais na nossa mente hoje da formação do mundo, que Deus formou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, bota até Deus precisando descansar. Então é para a gente ter uma ideia geral, saber que foram formados pelo fluido universal, que pode ser chamada da poeira cósmica para os cientistas, e que agiram sobre esse fluido universal as forças e as leis de Deus para formar tudo. Forças atuantes, forças da gravitação, forças centrífugas, centrípetas e outras mais. Tudo conforme a lei natural, como a gente aprende na doutrina espírita, tudo é formado em obediência às leis naturais, ou podemos chamar as leis de Deus. Nada é feito em forma sobrenatural nem milagrosa. A gente pode até aceitar a palavra milagre, porque o significado dela, em sua raiz, significa o desconhecido, o que a gente não entende. Então, quando Jesus fez aquelas maravilhas que foram chamadas de milagres, podem ser milagres nesse sentido, que não se conhece como ele fazia, nem se entende como ele fazia, mas não que fuja à lei natural de Deus, não. Tudo foi formado, todos os sistemas, todos os planetas, satélites, sóis, cometas, obedecendo às forças e às leis divinas. E eu fiz aqui bem um resumo do que é importante a gente apreender desse estudo. Os detalhes a mais que aparecerão vale para aqueles mais curiosos, assim como eu, que gosto de formar uma ideia um pouco mais detalhada. Não detalhada ao ponto de conhecer bem, mas pelo menos formar uma ideia mais complexa um pouco. Se quando um desses astros, os cometas, se aproxima do nosso pequenino globo para ali atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável, quer dizer, aquilo que não se mensura, aquilo que não se mede, uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol, observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito. Ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conhecer. Então, ele falou aqui que se a gente viajasse com os cometas,
observaríamos a universalidade das leis, quer dizer, a lei de Deus que formou a Terra, a lei de Deus que formou os sóis, os cometas, os satélites naturais, ela é universal, ela está atuando em todo o universo infinito. Então ele deixou essa ideia aqui, né, que se a gente acompanhasse esse cometa pela imaginação, transporíamos a mais prodigiosa extensão da matéria etérea, fluido universal. A gente viajaria nesse espaço infinito, cortando aí toda a extensão do fluido universal. Eu não sabia que o cometa viajava tanto. E observaríamos que a lei de Deus está presente em todos os cantos do infinito. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica. Parábola é aquela meia-lua, né? E o elíptico é aquela mais aguda. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais de que alguns metros, no mesmo em que, no seu apogeu, percorria muitos milhares de léguas. A órbita dele, universo afora, se torna parabólica. Deixa eu ler essa observação 43, para a gente entender perigeu. Ponto da órbita de um astro ou satélite em torno da Terra, no qual ele se encontra mais próximo do nosso planeta. Então, vamos revisar aqui. A marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo em que seu perigeu, o ponto mais próximo da Terra que ele passa, percorria milhares de léguas. Talvez eu compreendi assim que dentro da nossa órbita aquela velocidade dele é muito grande quando ele passa próximo da Terra, mas perdido no espaço infinito, aquilo se torna muito lento. Aquilo se torna muito lento devido à imensidão que existe. É como se a gente comparasse um carro percorrendo uma rua pequena de 100 metros, se ele passar numa velocidade de 50 km por hora, ele vai estar rápido, ele corta a rua rapidamente. Mas se ele estiver viajando da Bahia até Fortaleza, de Salvador a Fortaleza, 50 km por hora, ele seria muito lento. A comparação é essa. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, então ele sai mesmo do sistema. Vamos supor que ele está no nosso sistema solar. Ele sai desse Sol, né? Ele está fazendo essa ideia. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Olha que interessante ele pensou. Se os astros têm uma órbita em volta do Sol, né, o planeta, os satélites naturais têm uma órbita em volta do Sol, já que esses cometas passam aqui como astros errantes, ele não gira em torno do nosso Sol, ele passa direto, mas passa aqui por dentro e viaja para outros sistemas. Ele aqui está fazendo uma suposição, tanto que ele fala, talvez, como se existisse um astro solar muito maior e mais poderoso, cujos outros sóis estejam girando em torno dele, para que esse cometa esteja submetido a esse Sol maior e não obedeça a órbitas de cada Sol individualmente, mas desse astro maior. Foi uma suposição. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhe aguardarão o retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas.
Então, quando vê um cometa passar, não adianta esperar o retorno dele, porque a órbita dele é gigantesca, maior do que o nosso sistema. Se ele há de passar aqui novamente, será há milhares e milhares de anos após ele ter passado. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas, o cometa errante, depararemos com uma nação nova, que os olhares terrenos não podem encontrar. Inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral. Nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis, olha, botou no plural, esse mundo deslumbrante de vastos sóis, que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. Ele sempre encerra esses subtópicos com uma pitada poética. Já repararam? Então, ele usou o cometa, ele usou esse astro errante, o cometa, para nos fazer uma ideia, né, da imensidão fora do nosso sistema. Essa viagem a vários sistemas perdidos no espaço afora. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos passando pela formação das coisas, pela uranografia, que é a astronomia, e mais adiante focaremos mais em temas ligados a Jesus, ligados aos milagres, ligados às coisas muito formadoras de ideias espirituais, tá bom? Um grande abraço, gente, e aguardem meu próximo vídeo.